Segunda Reis, capítulo 4. Vou fazer a leitura dos versos de 1 a 7. Através dos profetas, Deus manifestou o seu poder, mostrando o seu cuidado para com o seu povo. Não é diferente nos dias de hoje. Também Deus realiza milagres para cuidar de nós. Nós estamos estudando o profeta Eliseu. A sexta parte desse estudo, quando Eliseu aumenta o azeite da viúva. Que Deus esteja falando conosco também através dessa mensagem. Evangelho, 2 Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que é que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Acabamos de ler, mas vou contar a história baseado na linguagem de hoje, na Bíblia linguagem de hoje. Uma mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas. Sabemos que Eliseu tinha aquelas escolas de profetas, e desses profetas morreu, e essa viúva vem procurar Eliseu. Ele deixou uma dívida que estava sendo cobrada. Como ela não tinha como pagar, a única alternativa era, como pagamento, dar os seus filhos para serem escravos. Embora eles não seriam escravizados da forma mais negativa possível, digamos assim, mas eles praticamente estariam sendo tirados da forma ali da sua mãe. Imagina aquela mãe que perdeu o seu esposo, perder os seus filhos por causa de uma dívida. Eliseu então diz: O que posso fazer por você? O que você tem em casa? E ela diz: Não tenho nada em casa. Mas em algum momento ela responde: a não ser um pequeno jarro, um jarro pequeno de azeite. E aí Eliseu diz para aquela mulher: Vá,
pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas. Aqui ele dá uma dica, né? Muitas vasilhas. E depois você e seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar o azeite nas vasilhas. Vão pondo de lado as que ficarem cheias. E ela fez o que foi dito pelo profeta. Com seus filhos, fechou a porta e pegou o jarro pequeno de azeite, depois de pegar emprestadas as vasilhas, e começou a derramar o azeite nas vasilhas. Seus filhos iam trazendo, aquelas vasilhas todas ficavam cheias. O milagre está acontecendo, né? Multiplicação. Uma vasilha com um pouco de azeite nunca poderia encher mais vasilhas maiores e tantas vasilhas assim. Chega um momento em que acabaram-se as vasilhas, não acabou o azeite, acabou a vasilha, né? Um dos seus filhos disse: essa é a última. E aí o texto diz: então o azeite parou de correr. E o último versículo, que ela foi até o profeta, né? Foi contar ao profeta o que tinha acontecido. E ele ainda dá uma instrução para ela: vende o azeite, paga as dívidas e ainda vai sobrar um pouco de dinheiro para que você e os seus filhos possam irem vivendo. O último estudo que nós fizemos, nós vimos Eliseu num grande combate, 3 reis contra Mesa, rei de Moabe, e um líder que está lá num combate entre reis, num exército, mas também é aquele pastor que está atendendo uma viúva, uma pessoa, um indivíduo, e ele está realmente sendo como Elias. Nós temos uma história parecida em 1 Reis 17, quando Elias atende uma família. E a gente vai estudar brevemente esse texto, nessas 3 proposições aqui. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Houve um urgente senso de necessidade. Utilizou-se o que estava disponível, um vaso de azeite. A medida da fé e da expectativa tornou-se a medida da bênção. Então, o primeiro ponto, irmãos, houve um urgente senso de necessidade. Vimos aqui que Eliseu conhecia aquele homem, no sentido de que ele era um homem piedoso. O homem era alguém que realmente, falecendo, deixou necessidades. E nós percebemos que essa necessidade realmente mostra a urgência. Aqui diz que, de acordo com a lei hebraica, um credor poderia tomar um devedor e seus filhos como servos, mas não deveriam tratá-los como escravos. Já falei isso, né? Sem o marido e sem os filhos. Então fica claro, houve um urgente senso de necessidade. E aí a gente percebe que essa mulher procurou o profeta. Na urgência, passando por situação grave, ela não desespera no sentido de que ela não desiste da situação, não perde as esperanças, mas procurou o profeta. No verso 1 diz: clamou a Eliseu, mostrando que aquele homem, seu marido, temia o Senhor. Então, ela busca soluções. Vamos diante de um problema, nós devemos perceber a urgência, a necessidade e acreditar nas soluções. Talvez a gente tenha algum problema que passamos e nós desistimos, né, como se ele não tivesse mais solução.
Ou talvez nós somente lamentamos e nos entristecemos pelos problemas. Mas nós podemos buscar soluções em Deus. O profeta aqui que representa o próprio Deus. Nós devemos clamar a Deus em busca de soluções. Segundo lugar, utilizou-se o que estava disponível, o vaso de azeite. A pergunta do profeta Eliseu é um pouco curiosa, né? A pessoa vem pedindo para que uma dívida seja paga. Provavelmente você quer escutar da pessoa a quem você quer ajuda, quanto é a sua dívida. Mas a pergunta do profeta não foi quanto é a sua dívida, é o que você tem em casa. E ela provavelmente falou, mas não tenho nada, né? Ou seja, não tenho nada que seja possível pagar essa dívida. Mas de alguma forma ela responde, tem um pequeno jarro de azeite. Aquela mulher, ela tinha muito pouco, né? Mas o profeta utilizou aquele muito pouco como um ponto de partida. Se você tem uma dívida muito grande, você começa contando as moedinhas, não é? Para saber quanto você tem, para a partir daí você conseguir o restante. Eu gosto dessa frase, né, do comentarista Wiersbe. Com frequência Deus parte daquilo que já temos. Às vezes nós queremos que Deus dê a solução para nós. Deus manda lá todo o dinheiro já no banco lá. Ou resolva os meus problemas. Como nós falamos hoje cedo. Deus edifica, mas nós também trabalhamos. Nós podemos ver que Moisés tinha um bordão em suas mãos que Deus usou para realizar grandes coisas. O menino tinha alguns pães e peixes que foram multiplicados. A viúva pobre tem uma pequena botija de azeite. Mas para Deus o que parece pouco se transforma em muito. Deus multiplica. E Ele sempre começa desse primeiro passo que nós damos. Nós poderíamos pensar, mas essa mulher é uma serva de Deus. O profeta era um profeta de Deus. Por que nós, servos de Deus, também passamos por dificuldades? Mas nós vemos aqui que Deus, Ele opera na vida de cada um de nós. E sim, aqueles que são servos de Deus também passam por dificuldades. Essa viúva temente a Deus é um exemplo disso. Pessoas consagradas passam por provações. E ela, assim, é abençoada por Deus. Sabemos que, embora enfrentemos dificuldades, Deus está do nosso lado. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la. A palavra de Paulo aos Filipenses, ela é bem enfática, né? E eu estou plenamente certo, eu estou bem certo. Como se Eliseu pudesse olhar para aquela mulher, eu estou certo, que Deus vai te ajudar. Deus te chamou. Não vai deixar que os seus filhos sejam vendidos. Não vai deixar que você se perca. Nós muitas vezes desistimos, não utilizamos o que nós temos. Por isso nós não crescemos. Esse terceiro ponto é uma conclusão muito bonita, quando nós vemos o milagre acontecendo. E ele tem uma aplicação muito complexa aqui, muito grande para nós. Muitas coisas nós podemos aprender aqui. A medida da fé e da expectativa tornou-se a medida da bênção.
Aqui está falando a respeito das vasilhas. Vá pedir aos seus vizinhos que lhe emprestem muitas vasilhas. Vá pedir ajuda. Eu gosto muito dessa parte porque a ajuda não era uma ajuda que ia causar prejuízo para as pessoas. Ela não saiu pedindo dinheiro de casa em casa. Ela saiu pedindo vasilhas vazias. Mas ela contou com essa ajuda daquelas pessoas. E quantas vezes nós precisamos da ajuda das pessoas? E o que nós pedimos são vasilhas vazias. Mas pela fé nós sabemos que, de alguma forma, aquela vasilha vazia vai se transformar numa bênção. A gente pede uma oração para alguém, não parece uma vasilha vazia? Porque não temos ainda a resposta. Mas Deus pode transformar a oração que você faz por alguém. Quando nós clamamos a ajuda de alguém, ou quando nós damos a ajuda para alguém, aquele tão pouquinho se transforma em muito. E aqui eu fiquei pensando na questão da atenção e consideração, do gesto de amor, que é a coisa mais fácil de nós fazermos, ao mesmo tempo parece que é a mais difícil. Estamos tão ocupados, nós às vezes não temos a sensibilidade para ver a necessidade de alguém que está ao nosso lado, de algum pedido que alguém faz. E nós muitas vezes magoamos as pessoas, e muitas vezes nós deixamos de ver uma transformação na vida de uma pessoa. Deixe-me dar aqui exemplos pessoais, a gente não deve muito fazer isso, mas eu vou dar um exemplo negativo e um positivo. Vou até dar nomes. Certa vez eu estava lá na igreja central, tinha a secretaria, o senhor Josias, eu estava numa sala e o pastor Wesley chegou. O pastor Wesley trabalhava comigo e ele chegou todo indignado da vida, que tinham roubado a casa dele, né? Mas não era a casa dele. Aí eu já comecei a minimizar o problema do outro, né? Tinham entrado lá, roubado umas roupas do varal dele, um tênis, alguma coisa assim. E eu estava lá, né, naquele meu sistema de escrever, de estudar alguma coisa, e ele parou e falou, todo triste, decepcionado, né, nervoso. Eu lembro que eu fiz assim, tá. E virei assim de volta e continuei, né. Aí ele ficou assim, né, tipo assim, poxa, não vai me consolar? E foi lá no Sr. Josias. Aí o Sr. Josias, secretário, né, ouviu, deu atenção para ele. E uma outra hora o Sr. Josias falou, pastor, mas o Wesley chegou aqui indignado com você, e falou que você nem virou de lado, que você nem parou o que você estava fazendo. E ele estava desesperado lá, roubaram, acho que era a segunda vez, terceira vez que tinha entrado lá. Aí depois eu conversei com ele, eu posso citar o nome, posso falar com ele, porque ele é um dos meus grandes amigos hoje, né? Talvez um dos poucos, a gente não tem tanto amigo. Um amigo que qualquer hora eu posso contar. Às vezes uma palavra, um olhar para a pessoa, parar tudo, desligar o computador e falar, mas como que foi isso? Tentar arrumar uma solução, né? Mas por que você não põe uma cerca elétrica? Não, vou lá na sua casa com você. Sabe, a gente pode fazer um pouco mais pelo próximo, mas às vezes a gente não tem sensibilidade. Aí eu vou contar um positivo também, né? Senão destrói minha vida aqui, né? Uma vez eu estava fazendo uma visita e a Patrícia, a mãe do Brian, do pastor, ela falou, fale com a minha mãe. Eu já falei, várias pessoas já falaram, para ela fazer cirurgia de catarata, ela não está enxergando mais. E eu falo, porque eu falei e ela não quer fazer. Aí eu falei, falo. Não achei que ia ser uma grande coisa, né? Mas eu cheguei lá, oi, tudo bom, visitei, conversei com ela, levamos a Santa Ceia para ela. E aí eu falei, então a senhora não está enxergando, né? E já fez cirurgia? Então, querem que eu faça? Faz, é uma benção, tantas pessoas fazem, né? Que vai resolver o seu problema. E eu saí de lá assim, sei lá. Depois de algumas semanas,
ela veio me falar, né, a filha, já é falecida, né? Que a mãe dela fez a cirurgia e estava enxergando, e toda vez que ela me encontrava, agradecia, e a senhora também, né, pegava na minha mão, olha, eu enxergo por causa do... Sabe, gente, uma coisinha pequena, um minutinho, e a gente teria muitas coisas para contar, né? É bom contar só o lado positivo, mas a gente teria muitas coisas para contar dos dois lados, coisas que a gente fez e causou mal, causou tristeza para algumas pessoas, mas tem muita história boa, que você fica pensando, poxa, como Deus é bom e utilizou uma palavra, né? Porque isso é Deus que utiliza. Nessa semana eu preguei na madrugada, não sei qual dia, acho que foi, dia 7. E eu falei aquela mensagem que nós falamos aqui, né, sobre a glória de Deus, toda a glória seja dada a Deus. E eu terminei, um senhor pegou e pediu o meu telefone, falou comigo, e assim, sabe, tomei uma decisão da minha vida, a gente fica, nossa, foi tudo isso. Então, você se dispor a falar alguma coisa, a fazer alguma coisa, e a lutar para não fazer a outra parte errada. E essa aqui, foi atrás das vasilhas, as pessoas ajudaram, e essas vasilhas que estavam vazias, algo que você faz parece vazio, parece tão pequeno, vai surtir um efeito enorme. Ela então fechou a porta, como foi mandado, né? Não era para fazer nenhum alarde, para fazer nenhuma uma tarde de bênçãos e mostrar para todo mundo. E o milagre aconteceu. E eu fiquei também pensando aqui, né? Como dizem, com os meus botões. Imagina se aquela mulher tivesse feito uma rede de amigos, cada vizinho arrumasse mais 10 vasilhas, ou uma campanha na cidade para juntar milhares de vasilhas, e com a porta aberta fizesse um show de milagres, e enchendo e distribuindo, e ficasse milionária. Deus não quer isso. Não que Deus não quer que ninguém se torne milionário, mas nós sabemos que Deus está cuidando de nós. Embora a gente não deve ter uma fé pequena, pegar só 2 vasilhas, nós também não devemos ter uma fé mercantilista, que quer lucrar com a fé, que quer lucrar com aquilo que está acontecendo. Deus dá suprimento, mas como eu disse, nós não devemos pensar que Ele quer tornar todos nós milionários. O dinheiro da venda do azeite foi suficiente para pagar a dívida e prover sustento para ela e para os seus filhos por um tempo. É bênção de Deus. Multiplicação de Deus. E assim é a bênção, o milagre de Deus. Não há mais vasilha nenhuma e o azeite parou. Quero concluir, irmãos, dizendo que Deus realmente pode fazer, a partir de uma pequena quantia, grande rendimento na nossa vida. Começa com a nossa fé, confiarmos no Senhor para aquilo que nós precisamos, confiando que nós dependemos do Senhor. E com aquilo que nós temos, o passo do tamanho que nós podemos dar. E Deus vai fazendo com que aquele passo pequeno se torne maior. A gente poderia dar exemplos na própria vida em relação a todas as coisas que nós achamos impossíveis e se tornam possíveis através da continuidade do exercício, como tocar um instrumento, praticar um esporte, a partir da repetição, da continuidade, começar da onde nós podemos conseguir. Eu tinha até notado aqui, né? Tocar um instrumento. Ah, mas eu não tenho nada. Você tem uma folha de papel em casa? Desenhe um piano lá. Já é um começo. Aprender a tocar piano na folha de papel. Eu tinha umas folhinhas de papel para saber alguns acordes.
Tem um celular, baixa um pianinho lá no celular e assim você vai. Quando você vê, Deus está multiplicando aquele golinho de azeite que você tem e você vai estar grande, vai estar conseguindo. Resistência, persistência, continuidade, fé. E assim na nossa vida. Começar naquilo que nós precisamos mudar na nossa vida. Crer que Deus pode operar milagres, perdoando, dando santidade, em áreas que nós talvez descuidamos, fortalecendo para mudar. Diante das situações, dos problemas, persistente no Senhor, confiante no Senhor. O comentário de Wiersbe, ele termina falando que podemos aplicar esse texto ao que acontece com Jesus. Esse milagre também, é o Wiersbe falando aqui no comentário, esse milagre também nos lembra do maior milagre de todos, o perdão pela graça de todas as nossas dívidas com o Senhor por intermédio da fé em Jesus Cristo. Foi o milagre da graça. Ela não pagou com dinheiro. Deus multiplicou aquele azeite. Não custou nada. Pela fé, ela teve a dívida paga. E o perdão, aquela escravidão que seria, não foi. E aqui ele diz, Eliseu, e a mulher e os filhos não tiveram que pagar nada. Mas Jesus Cristo teve que pagar com sua vida, para que nossos pecados fossem perdoados. O milagre aconteceu a partir de Jesus. E nós somos gratos por essa graça maior que nós já temos. Aquela mulher precisava do azeite para libertar os seus filhos. Nós recebemos a salvação em Jesus que morreu para nos libertar, para nos dar a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Depois nós vamos cantar um último hino. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor Deus, de mais uma vez nos reunimos. Que a Tua palavra fale aos nossos corações, Senhor Deus, nos ajudando, nos abençoando, aplicando, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, Deus, nas nossas vidas. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu perdão. Obrigado, ó Pai, porque nós já temos essa maior vitória, que é a salvação em Cristo Jesus. Somos gratos a Ti pela dívida paga. Somos gratos a Ti, ó Deus, por termos essas riquezas celestiais na nossa vida. Também Te pedimos, ó Deus, pelas nossas lutas diárias, que o Senhor Deus nos abençoe, não dê desânimo a nós, mas como aquela viúva buscou o profeta, que possamos buscar ao Senhor, crendo que o Senhor vai providenciar livramento para nós. E que nós estejamos olhando para nós, o que nós podemos oferecer, o que nós temos, ó Pai. Para que assim, ó Deus, o Senhor, a partir deste pequeno trabalho, Deus, o Senhor multiplique. Obrigado, ó Pai, por esse momento. Oramos em nome de Jesus. Amém.